Bom dia, galera! Bom dia, segundo ano, sextou, né? Muito bem, estamos aí no finalzinho da semana, né? Sexta-feira, e nós estamos falando sobre cinética química, estamos falando sobre a velocidade das reações, né? Quanto que é importante, eu passei aí na semana passada falando aí o quanto é importante o estudo da velocidade das reações, quando nós pensamos na validade dos alimentos, né, que nós consumimos, quando nós pensamos no tempo de reação que o nosso organismo leva aí para fazer a assimilação com os medicamentos, por exemplo, né? E ontem eu também falei sobre isso, né? Sobre essa importância que o estudo da cinética química tem nas nossas vidas. Beleza, pessoal? E hoje nós vamos falar sobre os fatores que alteram a velocidade da reação, né? Que afetam de alguma forma, que influenciam a velocidade da reação. Então, dependendo das condições, né? Dependendo de como são esses fatores, eu consigo acelerar a reação ou diminuir a minha reação, ok? Vou só diminuir um pouquinho essa sombra gigantesca que está aqui atrás, só um momento. Beleza, essa sombra voltar, a gente tira ela de novo. Pessoal, seguinte, então vamos falar sobre esses fatores, né? Quando eu falo em aumentar a velocidade da reação, né, ou retardar a reação, diminuir a velocidade da reação, eu estou falando diretamente sobre quais são as condições que essa reação acontece, né? Então eu consigo mexer nas condições e com isso fazer a reação ir mais rápida ou ir mais lenta. Vamos lá trabalhar esses fatores. Então, o tema da nossa aula já está escrito aí, né? Eu coloquei como título da aula fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Vamos lá. Fatores que afetam a velocidade de uma reação. Muito bem, pessoal. Muito bem. Então, para a gente entender bem isso, tá? Para a gente entender legal quais são os fatores que afetam a velocidade de uma reação química, é importante que possamos entender que uma reação química, vamos lembrar, né? Precisamos relembrar que uma reação química ela é formada de reagente e produto. Muito bem. Reagente e produto. Vamos anotar isso. Fazer um remember aqui, ó. Reagentes e produtos. Beleza? Então, nós temos ali que as reações químicas são formadas pelo primeiro membro da equação química, que são os reagentes. E esses reagentes formam os produtos. E a gente trabalhou bastante essas reações, né? Trabalhamos balanceamento de reação, trabalhamos um pouco da estequiometria da reação, não é isso? Beleza, então a minha reação ela é formada de reagente e ela é formada também de produtos. Por que eu estou mostrando isso novamente para vocês? Porque quando eu falo dos fatores que afetam a velocidade da reação, que vão acelerar a reação ou que vão retardar a reação, eu preciso considerar como que os reagentes interagem. Então, por exemplo, se eu tenho uma reação ácido reagindo com uma base, ok? Eu tenho a formação de sal e de água. Isso é uma reação química. Ácido e base forma sal e água. Um exemplo, ok? Então, o ácido ele precisa interagir com a base para formar o sal e a água. Essa interação, ok? Ela acontece de maneira microscópica, ou seja, aquilo que eu não consigo ver, que você não consegue ver, de maneira microscópica, através de colisões. Exatamente isso. As moléculas de ácido,
elas colidem com as moléculas da base para formar sal e água. Professor, mas isso acontece sempre? Isso acontece em qualquer reação química? Acontece uma colisão entre reagentes? Perfeitamente. Olha, tem um cachorro aqui que está querendo brincar de garrafinha. Né? Não dá. Tá aqui, ó. Não dá. Pessoal, então olha só, isso acontece com qualquer reação química. Os reagentes interagem, eles colidem para formar o produto final. Beleza? Então os reagentes colidem para formar o produto final. Essa colisão, né, nesse processo de colisão, nós podemos ter dois caminhos. Uma colisão que nós chamamos de colisão efetiva e uma colisão não efetiva. Como assim uma colisão efetiva e uma colisão não efetiva? Colisão efetiva é aquela colisão onde os reagentes, as moléculas que se colidiram, elas quebram para formar o produto. Ok? E a colisão não efetiva é aquela que elas se chocam, as moléculas se chocam, né, colidem, porém não se quebram. Então imagina, tá? Imagina, para a gente poder ter uma ideia macro da coisa assim. Okay? Uma ideia grande da coisa. Sair do ponto das moléculas, que a gente nem consegue ver a olho nu, e do ponto macro. Imagina um carro que colide com outro carro. Né? Porque é algo que é mais comum. A gente vê isso, infelizmente, né, quase todos os dias ou todos os dias. Ok? Um carro colide com outro carro. Se esses dois carros estiverem em alta velocidade, ok? Nós podemos dizer que eles vão se quebrar, vai ser um acidente que a gente chama de um acidente feio, né? Porque os carros vão se colidir, vão se quebrar todos, ok? Isso seria para a molécula uma colisão efetiva, porque a molécula se quebrou, as ligações químicas se romperam para formar o produto, ok? Agora, se for uma colisão, aquela encostadinha que geralmente tem dentro da cidade, né? O cara vai estacionar, pum, encosta no carro de trás. É uma colisão? É. Uma colisão fraca, uma colisão que, no ponto de vista das moléculas, nós chamaríamos de uma colisão não efetiva. Por quê? Houve colisão, mas não houve o quê? Quebra. Ok? Então, se não há quebra dos reagentes, não tem como formar o produto, né? Porque os reagentes precisam se desfazer, as ligações dos reagentes precisam quebrar para ser formadas novas ligações e formar o produto. No caso do exemplo que eu dei aqui, ácido e base forma sal e água. Então, forma outros dois produtos. O ácido e a base precisam se quebrar nessa colisão, ok? Para que eles possam formar outras duas moléculas, que é o sal e a água, ok? Beleza, pessoal. Então, todo mundo entende que para acontecer uma reação química, eu preciso que os reagentes eles se colidam, que eles batam e que seja uma colisão efetiva, ou seja, uma colisão que há quebra de reagente, ok? Que há quebra, porque se há quebra das ligações entre os átomos na molécula, nós vamos conseguir formar outras novas moléculas que nós chamamos de produto. Professor, por que tudo isso é importante para falar sobre os fatores que afetam a velocidade da reação? Porque é exatamente na colisão efetiva que mora, né, o segredo para os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Porque se eu mexo com os fatores certos, eu consigo aumentar a chance de colisão efetiva e, consequentemente, aumentar a velocidade da reação. Quer ver um exemplo muito fácil de a gente ver isso no dia a dia e a gente fazer essa relação com a química, com essa teoria, né, que é a teoria das colisões? Quando nós falamos do fator temperatura. Segundo ano, pensa comigo, o que é temperatura? Vamos lá. Definição de temperatura. Tenho certeza que uma galera aí que vai na mosca. Eu falo muito, nós falamos muito sobre isso. Temperatura é perfeito. Grau de agitação das partículas. Quem respondeu quente e frio, tá frio, né? Tá frio, não tá quente. Temperatura, anota aí. Temperatura é grau de agitação das partículas. Galera, pensa comigo.
se eu aumento a temperatura, se eu aumento o grau de agitação das partículas, ok? Os reagentes, eles vão estar, ó, com a movimentação intensa, né? Estou aumentando o grau de agitação das partículas. A chance de colisão é muito maior. E não é qualquer colisão, é uma colisão feia, uma colisão capaz de quebrar, uma colisão efetiva, ok? Então pensa comigo. Se nós estamos dentro de uma sala de aula física, né? Nós estamos dentro de uma sala de aula virtual, mas se nós estamos dentro de uma sala de aula física, beleza? Se nós começarmos a correr dentro de sala de aula, aumenta a chance de colisão. Concorda comigo? Então eu posso dizer que aumentar a temperatura aumenta a chance de colisão efetiva entre os reagentes e, consequentemente, aumenta a chance de formação dos produtos. Professor, então você está me dizendo que aumentar a temperatura aumenta a velocidade da reação? Perfeitamente. E por que eu falei que é muito fácil da gente ver isso no dia a dia? Porque quando você compra alguma coisa, depois que você abre, você geralmente guarda essa coisa aonde, pessoal? Na geladeira. Você diminui a temperatura dessa coisa. Por quê? Para ela durar mais. Para ela estragar o quê? Mais devagar. Ela vai estragar, tá? Mas vai retardar a reação. Então, a temperatura ela é um fator que acelera a reação. Se você deixar, né, comprei lá, sei lá, deixa eu ver aqui, alguma coisa que a gente depois compra e aberto deixa na geladeira. Me ajuda. Pede ajuda com sua mãe aí, né? Que está aí do lado, com seu pai, com sua avó, sei lá. Se a gente pensar, por exemplo, na massa de tomate, pode ter outros exemplos aí. Massa de tomate, né? A massa de tomate, quando você vai lá no supermercado, ela está na prateleira, não está na geladeira. Mas depois que você abre, cara, o alimento ele passou a ter contato com o oxigênio do ar. Concorda comigo? Então vai começar uma reação ali, ó. Vai começar uma reação. O que eu faço para retardar essa reação? Eu diminuo a temperatura, eu jogo ela, coloco ela, né? Delicadamente, não jogo nada, coloco lá delicadamente na geladeira. Porque quando eu coloco na geladeira, eu vou fazer com que aquela reação de degradação, né, fazer que faz a massa de tomate estragar, ela vai o quê? Mais lenta. Se eu deixar ela fora da geladeira, vai muito mais rápido, ok? Muito mais rápido. Beleza? Então, a temperatura, portanto, é um fator que altera a velocidade da reação. Se eu deixar fora da geladeira, o grau de agitação das partículas é tão grande, vai ter mais colisão efetiva, vai estragar mais rápido. Se eu deixo na geladeira, eu já tenho ali um grau de agitação mais lento, né? Tipo Bob Marley, né? Mais lento, ok? E aí, a colisão efetiva vai ser muito menor, né? Eu vou ter colisões ali não efetivas entre os reagentes. Quem são os reagentes ali? O oxigênio do ar e os produtos, no caso da massa de tomate que a gente está falando, tá? Mas nós podemos falar ali de diversos alimentos que nós guardamos na geladeira depois de abertos, principalmente depois de aberto, porque entra em contato com o oxigênio e começa a oxidar. Então, primeiro fator aqui que influencia, que afeta, que altera, ok? A velocidade da reação é a temperatura, ok? Temperatura. Beleza? Por isso que nós temos geladeira em casa, senão as coisas estragam, iriam estragar, né? Com alta temperatura, ainda mais aqui no Brasil, né? Que nós temos aí altas temperaturas, um país o quê? Tropical, ok? País tropical. Então nós temos aí altas temperaturas. Beleza, pessoal? Muito bem. Nós temos o fator temperatura. Temperatura. A caneta caiu. A temperatura. Nós temos aqui um outro fator, ok? Também muito importante, que aí vocês vão falar, cara, tem tudo a ver.
Outro fator que aumenta a velocidade da reação é a concentração dos reagentes. Concentração dos reagentes, obviamente. Vamos trazer de novo isso para o nível macro, né? Sair do nível microscópico ali da molécula, que eu não consigo ver a olho nu, e trazer para o nível macro. Se eu pegar uma sala cheia de alunos, ok? Então eu estou fazendo ali uma comparação, né? Que os alunos, eles são ali os reagentes, né? Uma sala cheia de alunos, beleza? Cara, a sala cabe, sei lá, 30 alunos. Uma sala que cabe 30 alunos. Se eu coloco 100 alunos, eu estou aumentando a concentração de alunos. Concorda comigo? Estou colocando uma sala que cabe 30, uma sala... Estou colocando 100 alunos. Estou aumentando a concentração de alunos. Concorda comigo que a colisão entre alunos vai aumentar? Porque eu aumentei a concentração de alunos. A mesma coisa são os reagentes. Quanto mais reagente você coloca, maior a chance de aumentar a colisão efetiva. E se a gente aumenta a colisão efetiva, meu amigo, não tem jeito. Vai formar produto. Beleza? Então, o segundo fator aqui é a concentração dos reagentes. Concentração dos reagentes. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, ok? Maior a chance de colisão efetiva. Obviamente, coloquei mais reagente, maior a chance desses reagentes entrarem em contato, essa colisão ser forte o suficiente e, papum, formar produto final. Beleza? Então já temos aqui dois fatores que aumentam a velocidade da minha reação. Temperatura, porque se eu aumento a agitação das partículas, aumenta a colisão efetiva, logo gera produto final. E concentração dos reagentes. Se eu aumento a concentração dos reagentes, logo eu aumento também a chance de colisão efetiva. Todo mundo está conseguindo pegar? Então, se está muito enrolado aí, para o vídeo, anota aqui, ok? Os fatores que afetam a velocidade da reação e retoma. Pessoal, vamos lá para o terceiro fator que altera a velocidade da reação. O terceiro fator vai ser a pressão. Então, vamos lá para a pressão, tá? Pressão também altera a velocidade da reação. Pressão. Tá? Vou colocar aqui que a pressão altera a velocidade da reação, tá? Porém, a temperatura constante. A temperatura constante. Vamos lá. A temperatura constante. Então, aumenta a velocidade da reação? Aumenta. Deixa eu pegar aqui minhas canetas. Caíram no chão. Só um momento. Muito bem, vamos lá. Está dando para ver aqui? Isso. Então, a pressão, ela vai alterar a velocidade da reação, a temperatura constante, vou colocar aqui um acentinho, né? Tá direitinho. E como que vai acontecer isso, pessoal? Olha só, quanto maior a pressão, menor será o volume do sistema. Concorda comigo? Quanto mais pressão, pensa no sistema gasoso, reagentes na forma de gás, só gás, oxigênio, nitrogênio, amônia, só gás. Quanto maior a pressão, menor o volume, menor o espaço, ok? Ah, professor, faz aquela analogia com a sala e os alunos. Beleza. Imagina que a nossa sala lá tem 30 alunos, ok? 30 alunos certinho, redondo, ok? Se a gente muda para uma sala menor, olha isso. A gente mudou para uma sala pequenininha. A sala do tamanho da coordenação. Todo mundo enfiado lá dentro. Concorda comigo que o volume da sala diminuiu e a pressão aumentou. Está todo mundo pressionado, todo mundo agarrado um em cima do outro. Por quê? Porque a sala é pequena, o volume é pequeno e a pressão é grande. Cara, isso vai aumentar a chance de colisão efetiva. Concorda?
Se alguém pedir para ir no banheiro, levantar a mão, pô, professor, eu quero ir no banheiro. Colisão. Você vai ter que bater em alguém, pedir licença com alguém, ok? Para poder ir ao banheiro, para poder sair da sala. Porque quanto menor o volume, maior a pressão. Então, para os sistemas gasosos, se você aumentar a pressão, ok? A temperatura constante, a temperatura mesma, tá? O grau de agitação é o mesmo. Então, se você aumentar a pressão de reagentes gasosos, o que isso significa? Significa diminuir o volume. Aumentar a pressão significa diminuir o volume. Então, nós vamos ter ali uma maior chance de colisão efetiva. Então, vai aumentar a velocidade da reação, ok? Vou deixar um macete aqui, porque você entendeu, mas, pô, é muita informação. Então, ó, em sistemas gasosos, quanto maior a pressão, menor vai ser o volume, ok? E maior a velocidade da reação. Ok? Então, o macete está aqui, ó. Em sistemas gasosos, ou seja, em reagentes que são gases, se eu aumento a pressão, diminui o volume. Beleza. Né? Nós entendemos isso. E o que acontece com a velocidade? A velocidade da reação vai aumentar, porque aumenta a colisão efetiva, aumenta as quebras de ligação, vai formar mais produto mais rapidamente. Agora, se eu diminuo a pressão do sistema, pessoal, ou seja, aqueles 30 alunos, em vez de estar numa sala muito pequena, tipo a sala da Juliana, da coordenação, uma sala pequena para nós, né, 30 alunos, imagina se eu colocar 30 alunos na quadra do SESI, lá na quadra. Cara, vai ter colisão efetiva? Só se quiser, né? Não vai ter colisão efetiva. Pô, 30 alunos na quadra, pode cada um ficar no seu canto, no seu isolamento social, tranquilamente, que não vai ter. Lá a pressão é mínima, ninguém está pressionado lá. Né? Cada um está no seu canto, não existe uma pressão, volume imenso. Então é o inverso disso que eu estou falando aqui. Né? Ou eu aumento a pressão e diminuo o volume, né? Ou eu diminuo a pressão e aumento o volume. Ok? Então, se eu aumentar a pressão, a velocidade da reação aumenta. Ok? Se eu colocar todo mundo na quadra, o volume enorme, pressão baixa, a velocidade da reação diminui. Beleza? Então, nós temos temperatura, concentração dos reagentes e pressão. Acabou os fatores? Ainda não. Anota esses, estão no quadro, que eu vou apagar, ok? E a gente continua daqui. Vamos lá, anota aí. Dá uma pausa aí no seu vídeo, né, para você poder anotar. E agora vamos falar aí sobre mais 3 pontos relevantes, 3 pontos importantes. Vamos lá? Três pontos importantes, galera. Olha só, vamos falar sobre a fase de agregação dos reagentes. O que é a fase de agregação dos reagentes? É o estado físico dos reagentes. Meu reagente está no estado sólido, líquido ou gasoso. Isso influencia, se eu tiver a mesma reação química, influencia, ok? Então eu tenho que prestar atenção também no estado físico dos reagentes. Olha lá, tem que prestar atenção no estado físico dos reagentes. Ok? Eu tenho que prestar atenção. Ah, professor, mas eu estou reagindo, eu estou fazendo a mesma reação para os 3. Isso vai influenciar? Vai. Se o reagente estiver no estado sólido, ele vai ser mais lento. Se tiver no estado líquido, vai ser um pouco mais rápida essa reação. E se tiver no estado gasoso, vai ser muito mais rápido. Ok? Por que disso? Tudo isso é explicado pela colisão efetiva, mais uma vez. Pessoal, o que é o estado gasoso? Estado gasoso não é um estado de maior desordem, que as moléculas estão mais afastadas? Muito mais fácil para a colisão efetiva. Aí você fala, professor, mas se elas estão mais afastadas, como que elas podem colidir? Elas estão mais desorganizadas, mais afastadas, mas elas têm mais energia, elas estão em movimento. Né? Então, a chance dessas moléculas colidirem é muito maior. Elas estão afastadas, mas elas estão em movimento. Né? Estado gasoso. Lembra do estado gasoso? Vou fazer aqui o estado gasoso para você.
Estado gasoso, as moléculas estão em maior movimento, têm mais energia, estão mais desorganizadas, então a chance de colisão efetiva é muito maior. Então, quando o reagente estiver no estado gasoso, ele vai reagir mais facilmente, a reação é mais rápida. Então, repete aí. No estado gasoso, ok? A reação é mais rápida. Os reagentes no estado gasoso, a reação é mais rápida. Os reagentes no estado gasoso, a reação é mais rápida. No estado líquido, né, as moléculas estão mais próximas, um pouco mais organizadas e tal. No estado sólido, elas estão altamente organizadas. Olha lá, as moléculas estão altamente organizadas. Então, aonde vai reagir melhor, pessoal? Aonde está desorganizado, ok? Aonde as moléculas estão mais livres, mais soltas, ok? Então, o estado físico dos reagentes influencia, sim, a velocidade da reação. A ordem é, se a mesma reação, tá, pessoal? A mesma reação. O reagente estiver no estado sólido, vai reagir mais lentamente. No estado líquido, vai reagir mais ou menos. E no estado gasoso, vai reagir muito mais rápido. Ok? Então, o estado gasoso influencia a velocidade da reação. Muito bem. O nosso próximo fator é o fator que nós vamos chamar de superfície de contato. Tá? Superfície de contato. Tá? Ele pode ser encontrado também em alguns livros, em algumas apostilas, como área de contato. Uma coisa, área de contato ou superfície de contato. Então vamos lá, nosso próximo ponto aqui, ó. Superfície de contato. Superfície de contato. Muito bem, superfície de contato. Pessoal, superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a colisão efetiva, consequentemente, mais rápida é a reação. Beleza, mas como assim? Como aumentar a superfície de contato? Pessoal, imagina aqui comigo. Eu tenho, vou pegar aqui uma folha. Eu tenho aqui, ó, uma folha em branco, ok? Eu quero queimar essa folha, ok? Quero queimar essa folha, beleza? Por que eu estou falando de queimar a folha? Porque quando eu queimo a folha, eu estou promovendo uma reação química, concorda comigo? Promovendo uma reação química, uma reação de combustão. Galera, olha só, se eu queimar essa folha inteira, ela vai ter, ela é meu reagente, né? Junto com o oxigênio do ar. Não existe queima sem oxigênio. Então, junto com o oxigênio do ar. Qual é a superfície que eu tenho? Eu tenho a superfície de cima dessa folha, a superfície de baixo e a superfície lateral. Apesar de ser bem pequenininha, né? Elas existem. Ok? Então, essas são as superfícies de contato de uma folha de ofício. Eu vou queimar, ela vai participar de uma reação química, então eu tenho a parte de cima, a parte de baixo e as laterais. Ok. Pessoal, a reação de combustão já é uma reação rápida por si só. Qualquer reação de queima é uma reação rápida. Ponto. Ok? Só que eu não estou satisfeito. Eu quero fazer com que essa queima ela seja mais efetiva ainda. Ela seja mais rápida. Eu quero acelerar esse processo. Tá? Apesar da combustão já ser uma reação rápida, tá? Eu quero fazer com que essa folha de papel ela queime ainda mais rápido. Qual artifício eu posso utilizar? Aumentar a superfície de contato. Ela tem, aqui no caso, ó, essas superfícies de contato. Em cima, embaixo e as laterais, que interagem com o oxigênio. Se eu quero aumentar a superfície de contato, eu faço isso aqui, ó. Olha lá. Professor, mas você diminuiu a folha. Não, eu aumentei a superfície de contato. Agora, além dela ter a parte de cima, a parte de baixo e as laterais, eu criei mais duas áreas de contato, que é esse meio aqui, ó, que eu rasguei. Ok? Ó, esse meio aqui que eu rasguei.
E quanto mais eu rasgo essa folha, mais eu aumento a superfície de contato. Estou aumentando essa daqui, ó. Ó, essa superfície de contato aqui no meio, ó. Tá. Beleza? Quanto mais eu diminuo a minha folhinha aqui, ó, eu aumento a superfície de contato, eu aumento o contato que ela faz com o oxigênio. Olha lá, além dela fazer aquelas que ela fazia antes, né? Aquele contato com o oxigênio que fazia antes, parte de cima, parte de baixo, lateral, agora eu criei mais uma superfície de contato. E cada vez que eu vou dividindo, maior a área de contato. Ah, professor, então você está dizendo que quanto menorzinha a partícula, mais contato ela faz? Mais contato ela faz. Outro exemplo clássico é a gente pegar, por exemplo, se eu perguntar para você, o que ferrugem é uma reação química, ok? Beleza. O que enferruja primeiro? Uma barra de ferro ou limalha de ferro? Você fala, o que é limalha de ferro? Limalha de ferro é pó de ferro, ok? O que enferruja primeiro? A barra de ferro ou a limalha de ferro? A limalha de ferro, ela vai enferrujar primeiro, ok? O pó de ferro vai enferrujar primeiro. Mas por quê? Qual a explicação disso? Porque o pó de ferro, como ele está em pedacinhos menores, né, o ferro está fragmentado, ele tem mais contato com o oxigênio do ar, né? Porque todas aquelas bolinhas de ferro ali vão entrar em contato com o oxigênio para fazer a oxidação. Diferente da barra. A barra de ferro vai oxidar aos poucos. Primeiro ela vai oxidar, né, a parte de fora, e aquele ferro que está lá no meio da barra maciça, né, vai demorar muito mais para entrar em contato com o oxigênio, vai demorar muito mais para enferrujar. Né? A gente vai ver uma ferrugem superficial da barra de ferro. Já do pó de ferro, já da limalha de ferro, não, como ela está em pedacinhos, ok? Ela vai enferrujar primeiro. Né? Ela vai enferrujar mais rapidamente, vamos dizer assim. Tá bom, vamos lá para mais um exemplo. Pensa comigo em algo muito prático. Professor, eu não tenho uma barra de ferro em casa, eu não tenho limalha de ferro em casa, eu não quero cortar o papel. Ok. Pensa, o que dissolve primeiro? Tá? Pensa comigo. O que dissolve primeiro? Sal grosso ou sal refinado? Tempo. Tempo. O que dissolve primeiro é o sal refinado. Por que o sal refinado dissolve primeiro na água? Porque ele tem mais superfície de contato. Ele entra em contato, ele interage com a água muito mais rápido que o sal grosso, que são pedras gigantes que vão precisar ali, né, se dissolver aos poucos. Aquele sal, coitadinho, aquele NaCl que está lá no meio da pedra, ele vai demorar para ter contato com a água. Concorda comigo? Então, superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida é a reação. E como que eu aumento a superfície de contato? Basta eu diminuir o tamanho, né? Quando eu diminuo o tamanho das peças, ela entra em contato mais facilmente com outro reagente, tá? Então, superfície de contato aumenta a velocidade da reação. Ok? Tá? Para a gente ver isso, eu vou propor para vocês um experimento. Tá? Se você tiver vitamina C em casa, hoje em dia aí, com o coronavírus aí, a gente sabe que vitamina C não vai resolver coronavírus, né? Mas o pessoal está com medo de ficar gripado, né? De ficar com a imunidade baixa. Então, geralmente tem vitamina C em casa, aquela efervescente, aquela pastilha efervescente. Beleza. Se você tiver vitamina C em casa, tá? Você vai pegar 2 copos, ok? Transparentes, iguais, idênticos, aquele conjuntinho de copo, que pode ser aquele copinho de requeijão maravilhoso, ok? 2 copos transparentes com a mesma quantidade de água, ok? Mesma quantidade de água, água da torneira, beleza. Coloca lá um do lado do outro, né? Idênticos, copos idênticos, com a mesma quantidade de água, né? Com a temperatura da água da torneira mesmo, beleza? E você vai colocar em um copo o comprimido inteiro e o outro o comprimido pulverizado, o comprimido todo quebradinho, ok? Todo quebradinho. Vai colocar ao mesmo tempo, beleza? Na mesma hora. Soltou. Competição entre comprimidos efervescentes, ok? E você vai observar quem vai dissolver primeiro, quem vai reagir primeiro, quem vai borbulhar, soltar gás primeiro, ok? Soltar gás foi esquisito, né? Quem vai liberar os gases da reação primeiro?
ok? Se é o comprimido inteiro ou se é o comprimido pulverizado, ok? Combinado? E aí depois vocês me contam essa experiência, tá? E aí já tá muito a dica, mas é legal fazer para a gente poder experienciar isso, né? Para a gente poder assim, o professor tá falando, tá? Mas é real? Faz lá e depois você me conta, ok? E para a gente terminar em relação aos fatores que afetam a velocidade da reação, eu não diria, pessoal, que esse cara que eu vou falar agora, eu não chamaria ele de fator. Mas tem algumas apostilas, alguns livros, que vai colocar ele entre os fatores que alteram a velocidade da reação. Tá? Eu prefiro, às vezes, classificar ele como um cara que aumenta a velocidade da reação, mas não um fator. Porque quando você pensa em fator, o que você pensa? Temperatura, pressão, volume, seria a condição que essa reação acontece. Tá? Mas, como tem algumas apostilas, alguns livros que vão encaixar ele dentro desse texto, né? E ele cai muito no vestibular, cai em todos os vestibulares, que é o cara chamado catalisador, ok? Então, nós vamos colocar ele aqui nesse hall aqui dos fatores, né? Mas você fica ligado que ele não é um fator igual a temperatura, uma pressão, o volume. Vou explicar para você, tá? Então, esse outro cara aqui, ó, é o catalisador. Catalisador. Tá? Catalisador. Pessoal, o que é o catalisador? Você já ouviu essa palavra, né? Eu acredito que inúmeras vezes, principalmente na biologia, né? Que as enzimas catalisam a reação. Não é isso? As enzimas são catalisadores biológicos. Catalisar, pessoal, quer dizer acelerar a reação, ok? Então, existem algumas substâncias que elas atuam como catalisadores. No caso das reações do nosso corpo, do nosso organismo, nós temos como principais catalisadores as enzimas, ok? Algumas dessas enzimas, grande parte delas, são proteínas, ok? Elas ajudam ali a reação do nosso corpo, né? As reações orgânicas do nosso corpo acontecerem mais rapidamente, ok? Essas são os catalisadores naturais, ok? Mas não existem só as enzimas como catalisadores, né? Existem diversas outras. Então, eu posso citar, por exemplo, como catalisador bem comum, o níquel, ele costuma ser um catalisador. O paládio, ele costuma ser um catalisador. O ouro costuma ser um catalisador. Cada reação vai ter um catalisador específico. Por exemplo, eu não posso falar que o níquel é um catalisador para qualquer reação. Não, ele é um catalisador para reações específicas. Então, eu preciso conhecer, ok? Preciso conhecer a reação para eu poder entender quem é o catalisador dessa reação, tá? O que é importante aqui quando eu falo de catalisador nessa aula, pessoal? O que é importante entender é que os catalisadores, eles vão aumentar a velocidade da reação. Aí você fala, beleza, já entendi isso, tá? Porém, eles não participam ativamente da reação. Como assim? Quer dizer que o catalisador, ele não é reagente, ele não é produto. Não é nem reagente nem produto. Então ele é o quê? Ele é o cara que entra, ok? Enfraquece as interações entre os reagentes, ou seja, ele favorece a colisão efetiva, né? Porque se os reagentes vão estar mais fracos, se os reagentes vão estar com ligações químicas fracas, eles vão ficar mais suscetíveis à quebra, concorda comigo? Então, os catalisadores, eles atuam sobre os reagentes, eles enfraquecem os reagentes e depois eles saem ilesos dessa reação. Tudo bem, pessoal? Então, os reagentes, eles entram e saem ileso. Sabe aquela pessoa que entra naquela relação que você tem com o seu amigo, com a sua amiga, entra, faz aquela confusão, quebra tudo e depois sai ileso da situação? Esse é o catalisador. O catalisador, ele não participa ativamente, ou seja, ele não vai ser consumido na reação e nem vai ser produzido, ok? O catalisador, ele entra ileso na reação.
Então, isso daqui é uma introdução a catalisador, né? Obviamente, quando a gente fazer um aprofundamento sobre catalisadores, a gente vai ver que existem diversos tipos de catálise, né? E que é isso que eu estou falando aqui, eu estou generalizando, que é uma informação básica, tá? Então, quando você tiver numa prova de vestibular, você vai pensar, o catalisador ele entra e sai na mesma quantidade, ok? Então, a gente percebe, né, nas aulas de biologia, por exemplo, quando foi mostrado, quando é mostrado o catalisador para vocês, você percebe que o catalisador ele tem um sítio ativo, você já deve ter ouvido isso na biologia, né? Um sítio ativo. Então, vem ali o nosso reagente, né? Ele encaixa no sítio ativo, a reação acontece, ou seja, ele acelera a reação, e depois nós temos ali o substrato, né? Que na biologia nós vamos chamar esse reagente de substrato. O substrato ele se desliga do sítio ativo e vai embora. E o catalisador continua ali, a enzima continua ali, ou o catalisador que não é enzima, né, ele continua ali pronto para catalisar a nova reação que vier. Então ele fica ileso, ele não é consumido durante o processo, ele não é reagente, tá bom, pessoal? Cuidado, catalisador não é reagente, beleza? Então escreve isso no seu caderno, para esse vídeo, né, com a cara mais engraçada que eu parar, ou assim, ou fazendo biquinho, sei lá, e escreve aí, catalisador acelera a reação, ok? E catalisador não é reagente, ele não participa ativamente da reação. Outra coisa que você vai parar o vídeo para poder escrever é que o catalisador, ele não altera o ΔH da reação. Professor, fala isso devagar. O catalisador não altera o ΔH da reação. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se a reação é endotérmica, ela vai continuar sendo endotérmica com ou sem catalisador. Se ela é exotérmica, ela continua sendo exotérmica com ou sem catalisador. Tá? O catalisador ele acelera a reação, ele faz a reação ir mais rápida, ok? Ele faz a reação correr, mas ele não deixa a reação mais endo ou mais exo, ela não vai liberar mais energia, ou vai absorver mais energia, ou antes ela absorvia, agora ela libera. Não, não, o catalisador não faz isso, anota isso no seu caderno, ok? Anota aí, catalisador não altera o ΔH de uma reação, beleza? Aí a sua pergunta vai ser a seguinte agora. Beleza, professor, já entendi, você repetiu milhões de vezes que o catalisador não altera o ΔH da reação, que o catalisador não é reagente, que ele simplesmente ele vai chegar, ele vai catalisar a reação, ele vai acelerar a reação. Agora, como que esse cara faz isso, então? Né? Como que o catalisador ele faz isso, ok? Então, você vai anotar isso que eu vou te falar, e agora, nesse primeiro momento, de repente, você não vai entender, porque você precisa entender o conceito. E isso eu vou te explicar numa próxima aula, ok? Mas você vai precisar anotar isso também que eu vou falar. O catalisador, ele acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. Vou repetir. O catalisador, ok? Ele acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. Aí você fala, pô, professor, você acabou de falar que o catalisador não altera o ΔH, não absorve, não libera. Não absorve, ele não altera o ΔH da reação. Aquela reação não absorve mais energia ou menos energia no processo. Tá? Energia de ativação é um termo que eu vou explicar na próxima aula, mas é uma verdade que você precisa ter hoje, agora, nessa sexta-feira, ok? O catalisador, ele aumenta a velocidade da reação. Como que ele faz isso? Diminuindo a energia de ativação. Energia de ativação é algo que a gente ainda vai ver na próxima aula, tá? Ela faz parte do caminho da reação, não do final da reação, mas do caminho que ela percorre. Ok, pessoal? Então, nós terminamos aí de falar sobre os fatores que alteram a velocidade da reação. Então, vamos recapitular, ok? Recapitular. Nós temos o fator temperatura, muito importante, basta lembrar dos alimentos que a gente coloca na geladeira para retardar a velocidade da reação, ok? Nós falamos também sobre a concentração dos reagentes. Quanto mais reagente nós temos, quanto maior a concentração, maior a velocidade dessa reação, mais colisão efetiva tem, ok? A pressão, se eu aumentar a pressão de um sistema gasoso, consequentemente eu estou diminuindo o volume, porque eu estou aumentando a pressão, estou diminuindo o volume,
vai aumentar a colisão efetiva, né? Vai ter ali aquelas moléculas de gases que estão agitadas, ok? Elas vão colidir mais e, com isso, a velocidade da reação vai aumentar. Falamos também sobre o estado físico. Se eu estiver comparando a mesma reação, né, ou seja, os mesmos reagentes, em 3 estados físicos diferentes, qual reação vai acontecer mais rápido? Vai acontecer aqueles que o reagente estiver em estado gasoso, ok? Porque o estado gasoso é um estado de maior energia, que as moléculas estão mais agitadas, então elas vão colidir mais. O estado sólido é aquele que vai colidir mais lentamente, ok? Outro fator, superfície de contato. Quanto mais superfície de contato, quanto mais área de contato, mais vai reagir, ok? E aí eu dei a dica para vocês. Como que a gente aumenta a superfície de contato? Como que a gente faz isso? A gente diminui o tamanho das partículas, ok? Então, eu dei o exemplo do papel picado, deixei um desafio para vocês do comprimido efervescente com vitamina C, tá? Para a gente comprovar aí quem vai dissolver primeiro, ok? E nós temos o exemplo dos catalisadores. Os catalisadores são substâncias que nós colocamos na reação, ok? Para acelerar a reação, ok? E ela faz isso diminuindo a energia de ativação. Ela diminui a energia de ativação. Energia de ativação eu não sei o que é, não tem problema. Na próxima aula a gente vai saber, é o gancho da próxima aula. O catalisador não altera o ΔH da reação, ok? Não altera, não deixa ela mais endotérmica, mais exotérmica, menos, não faz nada com o ΔH da reação. Ela altera o caminho, o final da reação, o início e o final, ela não mexe, ok? O ΔH, ele não é alterado com a presença do catalisador. O catalisador só acelera a reação, não mexe com o ΔH, ok? E o catalisador, ele não é reagente, ele não participa ativamente, ele vai lá, acelera e vaza, ok? Na mesma quantidade, professor, na mesma quantidade. Se você colocou 3 gramas de catalisador para acelerar a sua reação, tem que sobrar no final da reação 3 gramas de catalisador, ok? Ele não é consumido, ele não é gasto nem produzido durante o processo de catálise. Beleza, pessoal? Show? Maravilha? Muito bem. Eu deixei aí esse experimento, esse desafio dos comprimidos efervescentes. Você vai colocar 2 copos. Eu estou repetindo porque eu vou passar mais um desafio. Como eles são muito parecidos, eu estou repetindo o primeiro. 2 copos idênticos, transparentes, né, na mesma temperatura. Soltei um inteiro e outro pulverizado, quebradinho. Tá? Para você quebrar ele, coloca ele numa folha de papel assim, pega o comprimido e coloca dentro de uma folha de papel, quebra a massa aqui dentro, né? Ele todinho, e depois você joga junto. Tem que jogar na mesma hora, para ninguém roubar, ninguém queimar a partida, ninguém sair primeiro, né? Porque senão você não tem como medir a velocidade da reação. E aí você vai medir, né, quem vai dissolver primeiro, se é o pulverizado ou se é o inteiro. Show! Esse é o primeiro experimento que a gente já tinha falado. Segundo experimento muito parecido. Você vai colocar agora 3 copos de água, aqueles copos de requeijão gêmeos, ok? Com a mesma quantidade de água. Porém, agora a gente vai variar a temperatura, a gente vai testar o quesito temperatura. Então, você vai colocar no primeiro copo água gelada, ok? Segundo copo, água à temperatura ambiente, igual você tinha colocado no experimento anterior. E no terceiro copo, uma água não quente, né, pessoal? Uma água morna. Lembrando que você não vai fazer esquentar essa água sozinho, vai pedir ajuda aí de alguém, né, para poder esquentar essa água, não vai tentar fazer isso sozinho, pelo amor de Deus, né? Vai lá, morna a água, não é para ferver a água, não precisa fazer com a água fervendo, porque pode quebrar o copo também. Morna a água, ok? E deixa ali no terceiro copo. Então, água gelada, água à temperatura ambiente, água morna, mais quentinha, ok? E você vai jogar ao mesmo tempo 3 comprimidos inteiros, né? Um em cada copo, ok? Na mesma hora. Professor, eu não tenho 3 mãos, né? Faz com a boca. Brincando, pede alguém para jogar para você ali, né? Os 3 comprimidos na mesma hora. E a gente vai perceber quem vai dissolver primeiro para a gente testar o quesito ali, o fator temperatura, como que atua sobre as moléculas. Por que a gente está fazendo com comprimido efervescente, pessoal, com a vitamina C? Porque o que acontece ali é um processo reacional, é a liberação de gás carbônico, ok?
liberação ali de gás, ok? Então, essa liberação de gás, ela vai ser mais rápida ou mais lenta, ok? De acordo com a temperatura, no caso dos 3 copos, ou de acordo com a superfície de contato, no caso dos 2 copos do experimento 1. Então, o desafio está aí, está pronto, ok? Fora esse desafio, tem o desafio também, como sempre, dos exercícios. Vou deixar no link dessa aula, né, assim como eu deixei o link dessa aula, vou gerar talvez uma outra tarefa, não sei se vai aparecer na mesma hora para vocês, se forem 2 tarefas, os exercícios dessa aula, tá, de fatores que afetam a velocidade da reação. Façam, porque é uma forma de entender como que aparece no vestibular, como que aparece nas questões, tudo isso que a gente está vendo. Cara, e a matéria é super legal, super de boa. Né? Na aula da semana passada, nós vimos velocidade média. Na aula de ontem, corrigimos os exercícios de velocidade média, falamos um pouco mais sobre velocidade e nessa aula, os fatores que afetam a velocidade da reação. Pode ser que nessa aula de hoje a gente já tenha falado sobre energia de ativação e você vai estar apto, pronto a entender, né, por que o catalisador ele diminui a energia de ativação. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Façam a atividade. Hoje tem segundo ano que tem 2 aulas comigo, tem segundo ano que tem apenas uma aula. Quem tem uma aula já passou o tempo, né, já está aí nos acréscimos na minha aula. Quem tem 2 aulas ainda tem uns minutinhos aí para realizar as atividades, ok? Então, vou deixar as atividades. Essas atividades precisam ser entregues. Obviamente, quem tem uma aula vai entregar ao longo do dia até a tarde de sexta-feira. Beijo para vocês, obrigado. E bora lá, né? Bora lá, porque o ano está terminando, mas nós temos muito trabalho ainda para ser feito. Descansem também, bom final de semana, sextou para todo mundo e até a próxima aula, pessoal. Beijo para vocês!